Hoje nós estamos possivelmente no último estudo acerca da soteriologia. Farei um esforço para terminar hoje. Foram 25 quartas-feiras, aproximadamente 6 meses, estudando apenas a doutrina da soteriologia, a doutrina acerca da salvação. E queridos, eu vou dizer para vocês que nós navegamos apenas em águas rasas aqui. E foram quase 6 meses de estudos. Nós não aprofundamos mais do que aquilo que é apenas o fundamento dessa doutrina. Nós poderíamos abordar ela de uma maneira ainda mais profunda, mas a gente sempre fica naquilo que a gente considera como o mínimo necessário para que você conheça a doutrina biblicamente e o mínimo necessário para que você evite os erros que normalmente são cometidos nessas doutrinas. Então, sempre quando nós encerramos uma doutrina, então aqui a doutrina da salvação, nós apresentamos um estudo sobre os perigos e os erros. Coisas que nós devemos evitar, coisas que nós devemos reconhecer como algo perigoso. Por isso nós chamamos aqui de venenos. Nós apresentamos os venenos. E lembrando aqui que essa sessão, isso não necessariamente que o que nós vamos mostrar aqui seja algo mortal, no sentido de que se você é adepto disso, você está perdido, ou se uma igreja crê nisso, estão todos no inferno. Não, mas que muitas dessas coisas podem levar a algo mortal. Então o veneno ele pode ser tomado em pequenas doses que não são mortais, ou tomar em grandes doses que levam diretamente à morte. Então tem um pouquinho desses contrastes aqui. Em determinados momentos são coisas que podem levar ao longo prazo à morte e outras não. Outras são claramente, olha, se você crê nisso, você está num problema sério comparado com aquilo que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Certo? As denominações serão apresentadas algumas aqui. Sempre lembrando, a gente não está aqui escarnecendo de pessoas que creem nisso, nós não queremos aqui denegrir essas pessoas, mas nós queremos alertar com base naquilo que a Bíblia ensina. É possível que alguém de nós, em algum momento, já frequentou lugares que creem nisso. É possível que você tenha parentes frequentando lugares assim. É possível que sua mãe, seu pai, enfim, vão nesses lugares. Nós não queremos aqui ofender pessoas, nem denegrir pessoas, mas as ideias que elas defendem, mostrar que essas ideias são contrárias àquilo que a Bíblia revela. O nosso compromisso aqui é sempre com a Bíblia. Nós não temos compromisso com grupos, com denominações, nem nada. Nosso compromisso é com as Escrituras. E se algo contradiz as Escrituras, nós vamos aqui alertá-los. Olha, isso é perigoso. Evite, fuja, não creia nisso. Por quê? E a gente mostra nas Escrituras o porquê. Ok? Então, o primeiro caso aqui é um desses casos que nós não cremos que irmãos arminianos que creem na doutrina arminiana sejam hereges. Todo arminiano ele não vai ser salvo porque isso é uma heresia. Não, nós não cremos. Nós falamos, olha, nós cremos que arminianos podem ser salvos, sim. Nós cremos que eles são irmãos em Cristo. Muitas denominações do nosso país, a grande maioria dos evangélicos são arminianos. Ao contrário do que eles falam de nós, calvinistas, porque normalmente eles dizem que é a doutrina do demônio e coisa, nós dizemos, não, os arminianos são irmãos. Eles só têm... é um pequeno erro doutrinário, mas esse é o caso daquele veneninho que pode ser tomado um pouquinho todo dia e pode levar a algo que é mortal. A gente não pode esquecer na história que o arminianismo ele foi condenado no sínodo de Dort como algo perigoso, como uma heresia naquele tempo, mas hoje a maioria das igrejas batistas, os assembleianos principalmente, são arminianos, até algumas igrejas presbiterianas têm aderido à doutrina arminiana. Então aqui, o perigo que nós classificamos dentro do arminianismo como veneno é esse aqui. O arminianismo ele nega a doutrina da perseverança dos santos. Nós estudamos essa doutrina aqui nos estudos da soteriologia. Nós cremos que o crente, quando ele é salvo,
ele é salvo para sempre, ele não perde a sua salvação. Nós cremos que é o Senhor quem concede a salvação e é o Senhor quem faz com que a gente persevere até o fim. A perseverança, nós cremos que também vem de Deus. Mas os arminianos creem que a salvação ela depende do homem. Isso coloca sobre o crente a salvação como sendo os seus próprios esforços. Então eles creem que você pode perder a sua salvação. Então você acreditou em Cristo, você creu nele como seu Senhor e Salvador, mas em determinado momento da sua vida você pode sair deste caminho e com isso perder a sua salvação. Você cometeu um pecado, alguma coisa, não é mais salvo. E aí como você faz para conquistar novamente a salvação? Por meio de esforços. A pessoa tem que ir lá lutar de novo para se sentir salvo. É isso que creem os arminianos. Então, no fim das contas, a salvação, segundo a doutrina arminiana, depende da dedicação e do empenho do homem. Então, ele precisa crer e ele precisa se manter nessa fé de maneira perseverante. Então, por mais que eles não assumam essa conclusão, a consequência lógica de você pensar que você pode perder e depois você tem que conquistar novamente é que essa salvação ocorre por obras. É a consequência lógica. Se você é capaz de perder, como você faz para reconquistar? Eu preciso ir lá, me esforçar novamente. É muito comum a gente ouvir isso entre evangélicos. Eu sou um crente, mas eu estou desviado. Ele diz, olha, eu não estou mais indo na igreja, eu não estou frequentando, eu não estou lendo mais a Bíblia suficiente. Sempre é atrelado algo pessoal à salvação. Não, mas eu acho que agora eu estou salvo. Por quê? Porque, não, eu estou indo na igreja todo domingo. Não, mas eu estou lendo a Bíblia todo dia. Agora sim, agora eu estou firme. Então você, inconscientemente ou não, você está atribuindo à salvação os seus méritos. Se eu posso perder, eu tenho que conquistar. Então já não é mais uma obra somente ou suficiente em Cristo e a cruz. Você tem que fazer a sua parte. E isso é perigoso. Isso é um desses veneninhos que podem lhe matar aos poucos. Quando você acha que isso está baseado nos seus esforços, você está diminuindo a cruz. Então, quando alguém diz assim, não, a pessoa é questionada, você se considera salvo? Eu não sei. Mas por que não sabe? Você não crê em Jesus? Não, eu creio em Jesus, mas eu acho que eu não sou salvo porque eu não estou realmente comprometido com a igreja local. Eu tenho dificuldades na leitura bíblica. O que a pessoa está dizendo? Eu não estou fazendo o suficiente. Eu acho que eu não estou salvo porque eu não tenho feito o mínimo que é exigido por Deus na cabeça dele. Então você está diminuindo a cruz. Acontece que quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, o que ele brada lá como suas últimas palavras? Está consumado. Foi feito o que era necessário. Nada mais pode e precisa ser acrescentado àquilo que eu fiz por vocês. Então, a partir do momento em que eu creio em Cristo, e por isso a gente sempre reforça aqui, crer em Cristo como único e suficiente Salvador. É somente por Ele que eu sou salvo, e o que Ele fez por mim é completamente suficiente. De tal forma que eu não tenho e não preciso acrescentar nada àquilo que Ele fez. Você entende? Então, olha o perigo de nós crermos que nós podemos perder e ganhar a salvação. Então, um dia você perde, você tropeça, você se vê com pensamentos terríveis, louco para matar o seu colega de trabalho que lhe passou a perna, e aí você pensa, não, mas esses pensamentos não vêm de Deus, eu não estou salvo, eu perdi a salvação, porque olha só, um crente não pode pensar assim. E aí você luta contra aquilo, passa lutando, daqui a pouco passa uma semana, aquilo se acalma, você diz, mas agora eu estou salvo de novo, limpei meu coração, estou bem. Então você está dizendo o quê? Que a salvação é base de esforço. Você perde porque peca e você reconquista porque faz boas coisas. Isso é um veneno. Ok? Entenderam o porquê do arminianismo ser um veneno?
Ligado ao arminianismo, nós também podemos colocar o sinergismo como um veneno. A palavra sinergismo, ela vem do grego, que tem o significado de trabalho conjunto. Então a ideia da imagem é essa, estão trabalhando em conjunto. Um empurra para frente, o outro empurra para trás, não sai do lugar. Né? Os sinergistas, eles creem que a salvação do pecado é uma obra de Deus, mas que o homem coopera com ele fazendo a sua parte. Então, o arminianista, ele é sinergista. Ele crê nisso. Ele crê que a salvação é uma obra conjunta de Deus conosco. Deus, ele atua para nos salvar, mas depende de nós depositar a fé nele. A fé é nossa e nós precisamos fazer. Então Deus, ele providenciou a obra da salvação lá na cruz de Cristo, mas depende de você crer e permanecer crendo até o fim. Isso é sinergismo, salvação como uma obra conjunta. Deus e o homem, trabalhando juntos nessa salvação. O oposto disso é chamado monergismo. E o monergismo é proposto pela fé reformada ou pela fé calvinista. Então, no monergismo, a visão é que somente Deus opera a salvação. A salvação vem do Senhor como uma obra sobrenatural. É Ele quem nos regenera, é Ele quem nos concede a fé é dom de Deus, e é Ele quem nos faz perseverantes até o fim. Então, mesmo a fé e a perseverança, na visão calvinista, na visão reformada, é uma obra de Deus na vida dos seus eleitos. Tá? Então, tudo isso aqui, irmãos, nós já vimos ao longo desses 6 meses. Tá? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui mais profundamente, só mostrando como esses pensamentos eles são perigosos. Porque aqui, mais uma vez, nós caímos na ideia da cooperação. Se eu preciso cooperar para a salvação, inevitavelmente eu estou reduzindo a obra de Cristo. Eu estou tirando de Deus toda a glória. Então, se houver algo que eu possa dizer que é minha parte, o ser humano vai fazer o quê? Se orgulhar disso. Não, mas eu acreditei. Não, mas eu fui lá e aceitei Jesus. Então vamos abrir só um textinho aqui para ver algo bem claro sobre isso. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Então vamos ver se há uma obra conjunta aqui, de acordo com o texto. Um textinho só já é suficiente para nos responder isso. Efésios 2, verso 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Ok? Todo mundo encontrou? Então diz ali o texto. O texto fala especificamente sobre salvação. O que diz ali? Porque pela graça vocês são salvos. Começa aqui. Pela graça vocês são salvos. O que é graça? Conceito de graça, um favor que nós não merecemos. Então ele está dizendo, olha, Deus o salvou sem merecimento. É pela graça. Mediante o quê? A fé. Precisamos crer nele. É somente pela fé que somos salvos. E isso o quê? A fé não vem de vocês. É dom de Deus. Não de obras. Porque se a fé fosse nossa, a fé seria uma obra. Não é de obra. Por quê? Porque se fosse de obra, a gente se gloriaria nisso. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém diga, mas eu acreditei. Fui eu. Eu sou mais inteligente que o meu vizinho que não crê. Eu fui mais esperto, eu consegui entender melhor. Não. Deus diz assim, olha, até mesmo o ato de crer não vem de vocês. Para que não haja mérito algum em você que foi salvo. Então, quando nós entendemos isso, nós apenas nos humilhamos diante de Deus e agradecemos. Senhor, obrigado por tão grande salvação. Porque se dependesse de mim, eu estaria perdido até hoje. Então, se eu fui salvo, se eu creio em Cristo como Senhor e Salvador, eu preciso me humilhar diante desse Deus e dizer, graças
a ti, Senhor. Obrigado pelo teu amor, tua misericórdia que me resgatou e me salvou de mim mesmo. Certo? Agora nós vamos entrar em alguns pontos, algumas doutrinas, algumas denominações que nós consideramos como extremamente perigosas. Algumas dessas são seitas. Tá? Nós não estamos dizendo que toda pessoa que está nesse lugar vai para o inferno, não vai ser salvo. Não. Onde há uma Bíblia, há esperança de salvação. Eu sempre digo, olha, pessoas podem ser salvas nesse lugar apesar dos lugares. Apesar dessa igreja, essa pessoa pode ser salva. Por quê? Porque tem uma Bíblia e talvez leia e talvez entenda e Deus fale com ela por meio das Escrituras e Deus opere salvação por meio do Espírito Santo. Mas é muito difícil alguém permanecer nesses lugares sendo crente por muito tempo. Porque o confronto doutrinário daquilo que a Bíblia ensina para esses lugares é bastante grande. Certo? Alguns nem são cristãos, mas outros são, como por exemplo o catolicismo romano. Tá? Não temos nada contra essa pessoa. Nada. Nós devemos orar para que seja salvo, seja alcançado. Mas a questão é que o que é ensinado no catolicismo romano é algo que vai contra as Escrituras e compromete as doutrinas fundamentais. Compromete essencialmente a questão da soteriologia. Então, uma dessas doutrinas, o irmão Alexandre aqui explicou muito bem. O católico, ele não crê na justiça imputada, mas na justiça infusa. Então, no Novo Testamento, e aí eu peço que você abra no texto de Romanos 5:1. Romanos 5:1. O Novo Testamento, ele ensina que a justiça de Deus, ela é imputada ao homem no momento em que ele crê em Jesus. Então, quando alguém crê, ele é justificado, declarado inocente. Se você crê em Jesus, você foi declarado. É um ato judicial legal de Deus. É como se o juiz desse mundo, desse universo, no banco dos réus, olhasse para você e você é inocente. Isso acontece na conversão. Mas o católico, ele não crê assim. Ele crê que a justiça de Deus, ela é infundida na pessoa aos poucos. Como que isso é feito? Como a justiça é infusa em nós, segundo eles? Por meio principalmente dos sacramentos. No batismo, fazendo penitência, indo lá cumprindo a Eucaristia. A justiça de Deus vai sendo infusa em nós. Mas olha o que a Bíblia diz. Romanos 5:1. Justificados, justiça, aqui ele vai dizer se é imputada ou infusa. Justificados, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o texto diz que a justiça de Deus é imputada a nós no momento que nós depositamos fé em Cristo. No exato momento em que cremos de forma verdadeira, a justiça, o ato legal de sermos inocentados, é no momento em que cremos. Isso não ocorre aos poucos ao longo da vida. Então, de acordo com os romanistas, uma pessoa ela só vai descobrir se foi realmente justificado quando ela estiver diante de Deus, prestando conta da sua vida. E aí então Deus ali vai avaliar se ao longo da vida aquela pessoa acumulou justiça necessária para então poder desfrutar daquilo que eles chamam de visão beatífica, que é a experiência de contemplar Deus na própria essência de Deus. Essa visão beatífica só é concedida às pessoas que são salvas e vão para o céu. Então, no momento em que você morrer e estiver diante de Deus prestando contas, ali Deus vai dizer se a justiça foi suficiente para você entrar. Do contrário, se a pessoa não tiver justiça suficiente, o que acontece com ela? Purgatório. A pessoa é mandada a um purgatório. Então, lá no purgatório, a pessoa passa por um castigo temporário. E nesse castigo, o objetivo é obter a justiça que falta para a sua salvação. Então, lá você passa um tempo, um perrengue grande, um sofrimento bastante grande,
Existem cálculos do quanto tempo cada pessoa... Eu expliquei aqui quando a gente tratou seitas e heresias, o catolicismo romano, nós vimos que cada pessoa vai ficar milhares de anos, de acordo com o cálculo que eles têm, no purgatório, sofrendo até receber a justiça necessária. Então, dentro da teologia romanista, por exemplo, você pode reduzir o tempo de alguém que já morreu no purgatório. Então, como você reduz o tempo de um parente seu que já morreu no purgatório? Você reza missas, então a missa de 7º dia, missa de 1 mês. Na teologia, a gente acha que é só uma questão de respeito, de memória. Não, na teologia romana é para diminuir o tempo do purgatório. Quando você vai e acende uma vela lá no cemitério, você está reduzindo o tempo do purgatório. Quando você faz alguma penitência em favor do seu parente, você está reduzindo o tempo daquela pessoa no purgatório. Esse foi um tema de muito debate na Reforma Protestante do século XVI. Foi o ponto principal que levantou Lutero a se rebelar contra aquelas... Porque naquele tempo eles vendiam a indulgência, né? Eles vendiam a entrada do seu parente morto no céu. Então as pessoas iam lá e compravam. Poxa, meu vozinho querido morreu, ele está lá sofrendo, se eu tenho como pagar para ele ir para o céu, eu vou pagar. E eles arrecadavam muito dinheiro com isso. Havia até um refrão, né, que João Tetzel falava nos lugares onde ele pregava, né, era um católico que ia pregar sobre isso, ele dizia: assim que a moedinha no cofre tilintar, a alma do seu parente no céu entrará. E as pessoas iam lá e, dinheiro, vamos salvar o meu parente que faleceu. Agora, existe base bíblica para isso? Existe algum texto que mostre o purgatório, que mostre de maneira clara a justiça sendo infundida e não imputada? Não tem. Mas então como, pastor? Como é possível defender isso? Porque dentro do catolicismo, a tradição, ela tem ela tem nível de autoridade igual ou superior às escrituras. Então, dentro do catolicismo, você tem um tripé de autoridade. Né? São 3 coisas que sustentam a teologia católica. A primeira, as escrituras, a segunda, a tradição, e a terceira são os sacerdotes na figura principal do Papa. Então, se as escrituras não dizem, mas a tradição diz, vale como peso de escritura. Então, assim, a Assunção de Maria. O católico acredita que Maria foi assunta ao céu, que ela subiu como Jesus. Aonde diz isso? A Bíblia conta isso? Não, a Bíblia se silencia sobre isso. Mas no século, lá nos anos 1500 e tanto, não me lembro exatamente a data, mas século XVI, um papa disse que ela foi assunta ao céu. Então, como ele tem autoridade para isso, se torna uma verdade irrefutável. A partir de que aquilo se torna um dogma, o dogma não pode ser retirado. Então, assim acontece. Nós vemos que a tradição aqui tem um peso muito grande dentro do catolicismo. E isso é um grande perigo. Porque não vem de revelação de Deus, mas vem da cabeça de homens pecadores. Né? Então, esse é o ponto. O nosso compromisso sempre deve ser com as Escrituras. Se as Escrituras não dizem, nós devemos rejeitar pela nossa própria segurança. A nossa vida eterna, nossa alma depende de estarmos andando neste caminho aqui. Então não importa quanto apego eu venha a ter, eu sei que muita gente nasce dentro de um contexto católico, tradição de família, pai ensinando para filho, mas o que importa, irmãos, é as Escrituras. Quando eu vejo algo que claramente a Bíblia contradiz, eu não vou ficar agarrado àquilo que homens ensinaram. Eu prefiro ficar com aquilo que é certo, a Bíblia. E a Bíblia é muito clara em falar que a justiça de Deus é imputada em nós no momento em que depositamos a fé. Então não importa o quanto apego sentimental eu possa ter àquilo, eu preciso rejeitar aquilo. Então tudo que é nessa vida em termos religiosos, nós precisamos ter como regra de fé e prática este livro. Né? Por isso a gente fala aqui da questão do questionar, né? Como foi o terceiro pedido de oração. Nós devemos ser questionadores. Quem falou?
Onde está a base bíblica? Como isso surgiu na história? Quem disse? Questionarmos. O questionamento nos livra de muitos erros. Ok? Alguma dúvida aqui? Não? Então nós classificamos o catolicismo romano como algo perigoso. Tá? Nós enquadramos aqui como uma seita, porque a teologia católica fere doutrinas fundamentais. Fundamentais para a salvação. Se você crê que você é salvo por uma justiça infusa, da qual você tem que fazer coisas para essa justiça ser inserida em você, você está dizendo que você é salvo por obras. E ninguém será salvo por obras. A Bíblia é muito clara. A salvação é somente pela fé. Próximo. Universalismo. Quem já viu o universalismo? Quem já ouviu falar? Qual que é a ideia do universalismo? Que no final, todo mundo será salvo. Sabia que isso existe? Existe. Isso aqui, irmãos, é o nome correto para aquela expressão famosa. Todos os caminhos levam a Deus. Quem nunca ouviu isso? Não, mas todos os caminhos. O importante é buscar uma espiritualidade, cuidar da alma. Mas no fim das contas, Deus, o Deus que rege esse universo, ele é um Deus de amor. Ele está presente em todas as religiões do mundo, ele está lá de alguma forma. Às vezes ele se apresenta de um jeito, em outras é de outro jeito, mas todo mundo vai ser salvo, porque um Deus bondoso, amoroso, jamais mandaria pessoas para o inferno. Isso não acontece. Que Deus é esse que vai punir as pessoas eternamente? Irmãos, eu adoraria que fosse assim. Eu adoraria que isso fosse verdade. Quem não gostaria que a salvação fosse para todos? Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia é clara em falar que há uma realidade de um tormento eterno, de um lugar onde há choro e ranger de dentes para sempre, e que pessoas vão estar lá eternamente. Irmãos, a gente tem que pensar nessa realidade. Eternamente em um lugar de tormento. As figuras de linguagem que a Bíblia usa para falar do inferno, as analogias que são usadas, são de fogo, de dor, de local de tormento. Não é algo agradável, irmãos. Ah, é fogo literal? Não sei. Mas a linguagem que é usada para nos descrever esse lugar não é nada agradável. E a Bíblia é muito clara, nem todos vão para o céu, nem todos vão ser salvos. Muitos vão para lá. Então, essa talvez seja a maior mentira de Satanás já contada na história da humanidade. De que não se preocupe, porque todos os caminhos levam a Deus. Não se preocupe em estudar teologia. Não se preocupe em leitura bíblica. Se puder fazer, faça, mas descansa, né? Porque no final das contas o importante é cuidar de você, da sua alma, você está bem, está feliz. Isso que importa. Irmão, isso é uma mentira terrível, diabólica. Tem levado muitas pessoas à perdição eterna. Por crer nisso. Por crer que todos os caminhos levam a Deus. Muitas pessoas acreditam nisso e vivem as suas vidas sem levar em consideração todos os alertas que existem aqui. Não procuram nem saber porque... Para quê? Se no final todo mundo vai ser salvo. Então esse é outro veneno, a ideia de que todos serão salvos. Sempre aparece de um jeito bonitinho assim, com essa imagem. É sempre assim. Satanás ele não se apresenta como um bicho feio com guampa pintado de vermelho e rabo. Não, são sempre coisas bonitinhas. Ele não precisa romper completamente com as escrituras, basta distorcer um pouquinho. Basta enganar um pouquinho, basta botar uma duvidazinha. E aí ele vai afastando as pessoas do único caminho. Outro veneno aqui. Até um ETzinho. Aniquilacionismo. De acordo com essa visão, irmãos, não existe nenhuma dimensão além
e depois da morte. Para os aniquilacionistas, o homem, depois que morre, ele apenas apodrece. A morte é o fim. O aniquilacionista crê que não há nada, nenhuma realidade depois disso aqui. Tá? Ligado a essa visão, só que menos radical do que o aniquilacionismo, está a doutrina da imortalidade condicional ou condicionalismo. Segundo essa doutrina, irmãos, a imortalidade foi concedida por Deus aos homens, mas só vão desfrutar da imortalidade os que crerem em Cristo. Os que rejeitam a Cristo, os que rejeitam o Salvador, esses serão aniquilados. Então, quem não crer vai perder a existência, simplesmente vai ser aniquilado e desaparecer, é o fim. Então, o inferno, ele não seria real. Na verdade, quem vai desfrutar de vida eterna são os salvos, e os que rejeitam são simplesmente exterminados. Há ainda um grupo que crê em algum tipo de sofrimento temporário. Então, dentro dos condicionalistas, existe alguns que aceitam a possibilidade de um período definido de sofrimento. Então, eles dizem, olha, aqueles que não creram, eles vão sofrer por um tempo e depois virá a aniquilação. Então, existe ali um juízo, um tempo de sofrimento determinado para cada um. Então, cada pessoa vai ser julgada pela sua vida, de acordo com os seus crimes, e ali Deus estabelece o período de sofrimento até que acaba, até que você é aniquilado. Qual o problema disso? A Bíblia. A Bíblia é o problema. Eu já escutei alguns... isso aqui, a imortalidade condicional é defendida pelos adventistas, por exemplo. Tá? É um dos que creem nisso. E certa vez, ouvindo um pastor, talvez o mais conhecido dos pastores adventistas, ele estava dizendo o porquê ele acreditava nisso. E no final das contas, todo o argumento era meramente moral, no sentido de que, não, mas Deus não pode, um Deus de amor é incompatível com o sofrimento eterno. Esse era o argumento. Um Deus amoroso, bondoso, é incompatível com a realidade de um inferno eterno. Então isso não pode acontecer. Mas olha o que diz Apocalipse 20. Último livro das Escrituras, lá no finalzinho, as últimas páginas. Apocalipse 20, versos 11 a 15. Diz assim: vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Ah, pastor, mas aonde diz que é eterno aqui? Ele está dizendo que foi julgado. Talvez o lago de fogo seja a aniquilação das pessoas. Volte ali para o verso 10. Olha o que diz o verso 10. Aqui, o verso 10 nos informa que o diabo já estava lá. Ó. O diabo, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontrava a besta e o falso profeta, que tinha sido lançado 1000 anos antes. E serão atormentados de dia e de noite por algum tempo, para todo o sempre. Aqui, irmãos, a besta e o falso profeta são dois homens, duas pessoas, que agiram no período da tribulação. E está dizendo, olha, eles já estavam lá há 1000 anos e serão atormentados de dia e noite para todo o sempre. Quer outro texto? Vá para Mateus 25. O sermão escatológico de Jesus em Mateus. Mateus 25, verso 41.
Aqui Jesus está fazendo o julgamento antes do início do milênio. Então, Jesus já houve a tribulação, Jesus volta ao mundo. E aí ele separa os crentes dos descrentes que sobreviveram à tribulação. E aí ele diz, no verso 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. À esquerda são aqueles que não creram. Afastem-se de mim, malditos, para o fogo. Fogo o quê? Temporário? Eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, que é o lago de fogo que nós vimos lá em Apocalipse 20. Então, queridos, a Bíblia fala de um tormento eterno para aqueles que não creram. Não importa o quanto isso seja difícil, irmãos, é óbvio que é difícil de lidar. Quem quer lidar com essa realidade? Quem quer imaginar que alguém pode ir para um lugar assim? Mas se a Bíblia fala isso, eu preciso dar ouvidos a isso. Irmãos, eu não quero correr o risco disso aqui ser verdade e eu não acreditar. Eu não quero correr esse risco de estar esses alertas aqui claros e eu nunca dar ouvidos a isso, eu não ir atrás. Eu preciso ir atrás. Será que a Bíblia é digna de confiança? Olha o que ela está dizendo. Isso aqui é sério. É gravíssimo. Então eu preciso saber para o meu próprio bem se isso é digno de confiança ou não. Na minha opinião, é. E é por isso que eu dedico a vida a tentar ensinar as pessoas a olhar para isso e serem salvas. Então, com isso não se brinca, irmãos. Dizer que é temporário, é suavizar um dos alertas mais graves que o Senhor deixou registrado para nós. O Senhor deixou claro para nós, para que a gente abra os olhos e atente os ouvidos. Eu não quero ir para esse lugar. Qual é o caminho para escapar? Deus não só diz que há o inferno, Ele mostra como escapar do inferno. Crer em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Por fim, encerramos. O Espiritismo. Irmãos, para os espíritas, salvação é o livramento do espírito humano da realidade material que ele está preso. Então nós estamos aqui, segundo a doutrina espírita, passando por um processo de expiação de pecados. Na verdade, eles não dão nem o termo de pecado, né? Eles não usam esse termo. Mas é um período de expiação, de purificação. Nós somos extremamente materialistas e nós temos que nos livrar desse mundo material. Então aqui nós estamos em um processo de aperfeiçoamento constante. Você já teve outras vidas, tá? Você não sabia, você está sabendo agora. Você já viveu outras vezes. E você está aqui vindo de novo. Você foi uma outra pessoa em algum momento, você voltou, nasceu agora nesse corpo, e você está aqui sendo aperfeiçoado para, quem sabe, um dia se ver livre completamente desse mundo material. E desfrutar o mundo espiritual. Então, para eles, o processo de reencarnação é esses ciclos de experiências no plano material que vai nos fazendo melhorar dia a dia. Então, cada encarnação que a pessoa tem é uma oportunidade de reparar as falhas da vida anterior. Então, se você está aqui é porque você não foi muito bom na vida passada. Você está aqui hoje, você aprontou na vida anterior. Você está aqui para poder corrigir isso, evoluindo até que você não precise mais nascer. Se você não precisar mais nascer no mundo material, é que você já chegou no estado espiritual e aí você pode desfrutar da verdadeira vida, que é em outro plano. Qual é o problema disso? É incompatível com a Bíblia. Totalmente incompatível. Por mais que os espíritas digam crer na Bíblia, você conversar com um espírita, ele vai dizer, não, mas eu creio na Bíblia. Por mais que eles digam crer em Jesus, porque eles vão dizer, não, mas eu creio em Jesus. A doutrina espírita é completamente incompatível com a doutrina bíblica. Irmão, quando você lê, não estou nem encorajando vocês a ler, se quiser ler, possam ler, mas é que eu já li. Eu estudei o Evangelho de Allan Kardec, a doutrina kardecista, e é tão gostoso aquilo. Chega um ponto que você pensa assim, podia ser verdade isso, né? Porque não tem erro. Não tem.
tu vai sempre ter uma outra chance. Se não deu agora, vai dar na próxima. E assim vai indo. Então, você pode perceber, o espírita, ele lida muito bem com o evangélico. Ele acha o evangélico tá no caminho certo, é isso aí, continua. Ele não tem preocupação em nos converter ao kardecismo. Ele acha que nós estamos no processo. Mas quando você encontra o espírita, você tem que tentar mostrar para ele. O caminho que você está caminhando vai levar para o inferno. Não vai levar para uma encarnação. Vai levar para um sofrimento eterno. Porque isso é incompatível com as Escrituras. Eles não creem que Jesus é Deus. Eles não creem na doutrina do pecado. Eles não creem na doutrina da expiação bíblica. Eles não creem na salvação pela fé. Eles não creem na ressurreição. Eles não creem no reino de Deus. Eles não creem no inferno. Nada dessas doutrinas fundamentais bíblicas fazem sentido para o espírita. Não há ponto de contato entre esses dois mundos, o cristianismo e o espiritismo. Então, por isso, ele deve ser rejeitado. E por isso, ele deve ser considerado um veneno. E por isso, nós temos que alertar. Se você conhece, tem muitos kardecistas no nosso país. No Sul tem bastante também. Se você conhece, você tem que pregar o evangelho. Você tem que mostrar, olha, mude os caminhos. Leia as escrituras, estude as escrituras e aprenda qual é o caminho correto. Ok? Alguma dúvida? Ah, microfone. Vai precisar para gravar. É o Marcos. As doutrinas, como é que vamos dizer assim? As orientais, né? As religiões orientais, hinduísmo e tudo mais, elas se enquadram um pouquinho nisso daí também. Também. Porque elas pregam essa questão de ter boas obras, né? De fazer o bem para o próximo, porque isso aí também nos leva a melhorar como espírito, correto? Sim. Só que se a gente para pensar, se eu faço bem para ti, na verdade eu tô fazendo mal, porque tu veio aqui para pagar o teu karma, né? Dentro do espiritismo é uma contradição. A gente É aí sempre que tá. usa como argumento essa contradição, né? Porque eles entendem que a pessoa está aqui para ser purificada. Então todo o sofrimento aqui é um processo de purificação. Se você faz boa obra para ajudá-lo, você está prejudicando. O cara nunca chega ao estado de luz que eles perfeito. falam. As orientais a gente não enquadra aqui por causa que não tem um plano de salvação, uma doutrina definida de como ser salvo. Nas doutrinas orientais é uma união com o universo, tudo é Deus, então eles não têm essa parte doutrinária. Pode ser 3, pastor? Poxa, mas daí, pastor, três perguntinhas. Semana que vem é você, se prepara. 3 perguntinhas. Só uma base bíblica contra o espiritismo, talvez os irmãos queiram anotar, Hebreus 9:27 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então sobra a base bíblica, né? 3 perguntinhas rápidas. Primeiro, podemos considerar católicos como irmãos? Segunda, o adventismo é uma seita? E a terceira, Satanás já está no inferno, no lago de fogo? Quer que eu seja apedrejado na rua, né? Hã? Então, quem nós cremos que são nossos irmãos? São aqueles que creem nas doutrinas fundamentais, aquilo que nós cremos como as escrituras ensinam. Então eu não consigo chamar um católico de irmão, a não ser que eu seja nascido da mesma mãe que ele. Né? Aí vai ser meu irmão de sangue. Mas irmão em Cristo, porque fere, nós enquadramos como seita. Então toda seita, ela se separa, né? Ela é sectária, ela se separa das verdades bíblicas. E, portanto, nós não cremos que são irmãos. O mesmo com os adventistas, que também se enquadram como seitas na nossa visão. Tá? O que nós levamos como base? O que está escrito aqui. Então, na nossa interpretação bíblica, nós não vemos essas denominações como irmãs. Nós vemos como seitas. E, portanto, a gente não considera que são evangélicos ou que fazem parte do mesmo grupo que nós.
Jamais orientaríamos alguém a frequentar esses lugares ou algo assim. Pelo contrário, nós vamos evangelizá-los, se tivermos oportunidade. Qual que é a terceira? A Bíblia é bem clara quanto a isso, né? O apóstolo Pedro diz que ele está ao derredor, pronto a nos devorar, se tiver uma oportunidade, né? Então essa é uma visão escatológica que que é vista principalmente nos amilenistas, que creem que nós já estamos no milênio, porque no milênio Satanás será preso. Então é a questão escatológica, mas escatologia vai ser mais adiante. Essa pergunta não é sobre soteriologia. Ok, mais alguém? Hã? Não? Então vamos ter uma palavra de oração e encerramos. Semana que vem a gente começa uma nova doutrina. Tá? Oremos. Pai bondoso, nós queremos primeiramente agradecer por estarmos aqui reunidos em torno da palavra, aprendendo um pouco mais acerca da doutrina da salvação, em especial sobre este assunto, onde nós tratamos daquilo que é perigoso, aquilo que nós vemos que há erros em doutrinas e outras denominações. Nós oramos por tantas e tantas pessoas que estão enganadas nesses lugares. Falamos aqui do perigo do arminianismo, no sentido de que essa doutrina tende a colocar uma confiança muito grande no homem como responsável pela salvação. Nós oramos também por aqueles que estão no catolicismo e presos a uma tradição que diz que a salvação vem por meio de obras e vem por meio da obediência à doutrina católica romana, aos sacramentos, que essa justificação ocorre por meio de infusão, e nós vemos que a Bíblia não ensina isso, Deus. Que o Senhor possa abrir os olhos das pessoas que estão nesses lugares, também para aqueles que estão no espiritismo, para aqueles que creem nessa mentira diabólica de que todos os caminhos levam a Deus, que o Senhor possa abrir os olhos dessas pessoas, assim como o Senhor abriu os nossos olhos. Porque em algum momento todos nós também acreditamos em mentiras, estávamos perdidos em nossos pecados, Deus, mas o Senhor nos resgatou. Então a nossa oração é que o Senhor exerça de misericórdia, especialmente para aqueles que nós conhecemos, nossos familiares, amigos, que por algum motivo possam estar numa situação como essa, enganados por falsas doutrinas ou enganados pelo seu próprio coração enganoso. Que o Senhor opere grande salvação. E nos ajuda, Senhor, a permanecermos sempre fiéis a Ti, perseverantes e firmes nas doutrinas que nós vemos base bíblica clara. Que o Senhor nos conduza sempre nos Teus caminhos, jamais nos deixando se desviar. É o nosso desejo e oração em nome de Cristo. Amém. Amém, queridos? Até domingo, então, se Deus quiser.